Bíblia ser escrita, ela foi vivida. E, na verdade, quais ensinamentos permanecem essenciais em meio a tantas mudanças na nossa sociedade? E a minha vida não está bem. Aí vai ler a palavra de Deus, vai lembrar que também Jesus teve problema. Nós vamos entender que a vida não é só alegria, não é só tristeza, não é só sofrimento, não é só amor. Por isso que o Eclesiastes fala de forma tão bonita. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Eu falo muito que manter a família na igreja faz muita diferença. A Bíblia é um livro inspirado que conta uma história de amor. Uma história de amor de Deus pelo seu povo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Que Te Move. Esse projeto que nasceu do nosso coração, meu e da Paula, e junto com a equipe da ISO Produtora, tornou-se realidade. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial para a nossa comunidade. Mas antes disso, nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que estarão aparecendo no decorrer do nosso podcast para você ir acompanhando. Sem eles, isso não seria possível, não é mesmo, Paula? Esse nosso convidado de hoje é uma pessoa que entrou há pouco tempo na nossa cidade, no nosso município de Capão da Canoa, mas ele vem com muito carinho, com muito amor, trazer a palavra de Deus, que é o que nos move também. Padre, se apresenta então para quem está te conhecendo pela primeira vez. Meu nome é Francisco de Assis, sou natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e me chamam de Padre Chico. Já sou padre há 30 anos e pedi para o bispo para passar um tempo como vigário paroquial. O vigário paroquial é aquele que ajuda o pároco, aqui no caso o padre Jair. Então tem 2 vigários paroquiais em Capão da Canoa, eu e o padre Tiago. Então vou passar um tempo aqui nessa função. E hoje o nosso tema está aqui, né, norteando então a nossa mesa, a nossa vida, que é a Bíblia, né? Um livro escrito há tantos anos e que traz ensinamentos muito importantes até hoje, atual, né? O livro mais lido do mundo. E mais vendido, né? E ela só é eficaz quando a gente abre e transborda na vida do outro. E é isso, sobre isso que a gente vai falar hoje. A Bíblia, uma palavra sempre atual em um mundo cada vez mais tecnológico. Vamos iniciar? Eu diria que, além da Bíblia estar aqui, ela também está aqui. Padre, a Bíblia nós sabemos que foi escrita há milhares e milhares de anos, né? O que faz com que ela continue, na verdade, o que faz com que ela continue falando tanto para tantas pessoas até hoje? Eu pensei nessa pergunta de várias formas de responder. A primeira ideia é que a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Então nós temos uma coleção de livros. E o que torna essa coleção de livros tão especial? A primeira compreensão de ser especial, olha que beleza, um café, né? Chazinho, né? Então, esses livros são inspirados pelo Espírito Santo, por Deus. Então, a primeira beleza que me parece assim, me chama atenção para a Bíblia, que ela é um conjunto de livros que é de inspiração do Espírito Santo. E o que eu acho mais bonito é a segunda parte. Ela é uma inspiração que conta uma história. Ela conta a história de amor. É bonitinha essa história. Eu acho tão bonito falar assim. A Bíblia é um livro inspirado que conta uma história de amor. História de amor de Deus pelo seu povo. E eu diria que conta uma história de amor do povo para com Deus. Então, quando a gente toca na Bíblia, seja hoje de modo assim, como é que fala? Virtual é assim, né? É virtual, físico. Viu que eu me enrolo de vez em quando? Aqui é de forma física e aqui de forma virtual. Você sente o quê? Você sente a presença do amor de Deus. Tocar a Bíblia é sentir a presença do amor de Deus que acompanha o seu povo. Na verdade, a gente quer saber por que ela continua falando tanto para tantas pessoas até hoje. Ela continua sempre de forma tão atual. Nós abrimos a Bíblia e sempre vem a palavra certa no momento certo. Ela é atual. Apesar da linguagem, muitas vezes, nós termos que interpretar a Bíblia, é uma linguagem muito nossa, do nosso tempo, do nosso dia. A primeira coisa, se a Bíblia é uma inspiração do Espírito, quando a gente vai ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente faz é pedir invocar o Santo. Espírito Santo. Exatamente.
para Ele abrir a nossa mente, abrir a nossa inteligência, abrir o nosso coração, aquilo que Ele quer dizer. Porque com muita frequência, às vezes a gente abre a Bíblia para ouvir o que queremos de Deus. Ouvir o que queremos. E tem muita gente que tem até crise por conta disso, né? Ah, padre, eu rezei tanto e Deus não me ouviu. Por quê? A pessoa quer que Deus diga o que ela quer. Ela não quer ouvir aquilo que Deus quer dizer para ela. Ela quer que Deus diga o que ela quer ouvir ou o que interessa para aquele momento da vida dela. Então, eu diria que nesse sentido, a Bíblia não pode ser um sortilégio. Um sortilégio. Ah, eu estou com dor de barriga, estou com dor de dente, estou com dor de cabeça, vou abrir a Bíblia para ver se me salva. Não, não é para esse sentido que a Bíblia funciona. A Bíblia é essa demonstração de amor que Deus tem por você, que ela acontece na história. Por isso que é bonito, né? E aí a gente entende que é uma inspiração de Deus, da história desse amor, mas quem conta essa história são quem? Somos nós. Quem escreve essa história somos nós. Isso que é a parte mais bonita. A história é escrita pelas nossas mãos. Aqui, ó, nossas mãos. É vivida também pelo nosso coração. É vivida por toda a nossa capacidade de interpretá-la. E é tão bonito quando a gente entende isso. Sim. Porque... É Deus que nos amando quer nos dar a sua mensagem. Mas eu posso voltar um pouquinho para trás? Volta, fique à vontade. Porque às vezes a gente fala de que a palavra, a gente tem dificuldade de interpretação. Às vezes eu pergunto assim na missa, você lê a Bíblia todo dia? Não. Então você vai ter dificuldade de interpretação. Com certeza. Ah, eu já sou casado há 60 anos. Então quer dizer que você teve 60 anos para compreender e entender melhor o seu marido. Você pode dizer que depois de 60 anos você já compreende todo o seu marido? Não. 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 Mas mesmo que uma coisa, outra coisa. Exatamente. Mas você chegou a 60 anos. Exatamente. Você fez uma caminhada. A Bíblia é uma história. E como toda história que tem muitos autores, e a gente vai entender que são quantos livros? 73 livros, divididos em Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, são 27 do Novo e 46 do Primeiro Testamento. Então, quer dizer que são muitas pessoas que escrevem em muitos tempos diferentes. E, na verdade, quais ensinamentos permanecem essenciais em meio a tantas mudanças na nossa sociedade? O essencial da palavra é aquilo que a gente já falou. É uma história de amor. O essencial dessa história de amor é amor. Padre, tem um versículo, um salmo, assim, que desde o início da tua caminhada como sacerdócio te acompanha? O Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me do meu pecado, toda inteira me levai e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Mas foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me, serei puro do pecado, mais branco do que a neve ficarei. É exatamente essa história de amor sendo contada agora na minha vida. É verdade. Deus... Lá no livro do Gênesis, que é o primeiro livro, que a gente tem essa compreensão, né? Sim. O primeiro livro é o Gênesis, origem, Apocalipse e Revelação. Então, uma história comprida. E quando a gente entende essa história, mesmo que a gente não a compreenda toda, mas aí na medida em que cada dia a gente vai lendo um pouquinho, ela vai se desvelando. Vai se desvelar na sua totalidade? Não, porque existe um mistério de Deus. Mas é tão bacana quando a gente fala assim, eu estou casado há 60 anos. É tão bacana quando alguém diz assim, eu já leio a palavra de Deus há 60 anos. É a bagagem, né? Quer dizer que essa história agora não é só mais uma história contada lá naquele tempo. É uma história agora que a pessoa pode contar com a sua própria vida. Por isso que esse salmo também te acompanha. Por quê? Porque ele fala que às vezes a gente erra, a gente tropeça, e que o nosso desejo não é continuar nesse tropeço e se justificando
no amor de Deus, mas que o amor nos ilumine de uma tal forma que mesmo que a gente não seja o melhor, a gente consegue sempre caminhar com esse amor. É isso. E antes de nós começarmos aqui a nossa gravação, o padre estava mostrando alguns vídeos dele nas paróquias onde ele percorreu. Eu achei isso incrível, porque em meio a tantas tecnologias, podcasts, youtubers, eu queria saber, padre, como é que a Igreja Católica está sendo envolvida por esse meio digital, que é um meio que chegou para nós há alguns anos. Nós tivemos que nos adaptar. Hoje, a nossa paróquia de Capão da Canoa, ela tem a missa online todos os domingos, às 19 horas. E como é que essa comunicação é feita para conseguir atrair esses jovens que estão tão no meio digital? Qual é o maior desafio hoje? Me parece que para cada tempo da história é um desafio da história. Quando Gutenberg, né, escreveu os primeiros editais, era um desafio ter papel, era um desafio ter tinta. As primeiras Bíblias foram escritas pelos monges. Sim. Então, antigamente era um desafio ter livro, não é? Então, o livro tinha que chegar às pessoas. Agora, temos esse desafiozinho aqui, ó, que chama-se, sei lá, redes sociais, internet, seja lá o que queiram. Tem a IA hoje, eu ainda não consegui ainda classificar bem na minha mente o que é inteligência artificial. Não, vocês são mais inteligentes que eu, porque na minha cabeça, se isso aqui fosse um computador de última geração, e essa é a preocupação do Papa Leão. Está aqui, na minha frente, custou $1 trilhão, mas ninguém colocou nenhuma informaçãozinha dentro desse computador. Para que ele serve? Para nada. Para nada. Quer dizer, que a inteligência artificial é o que colocam dentro do computador. Né? Aí o Papa vai dizer assim, com relação a esse desafio. Primeiro, tomar cuidado com o que você escuta com o que você pesquisa, porque pode ser que você esteja dentro, é bolha que fala hoje, né? Dentro da você bolha, esteja dentro de uma bolha de informação e viva ali dentro. Beleza. Eu gosto, porque eu sou velho e me formei em biblioteca, eu fui formado dentro da biblioteca. Então eu gosto de livro. Eu gosto do livro, botar a mão no livro, assim, sentir a presença do livro. Entendeu? Eu gosto disso. Pegar um livro, abrir, olhar, ler de novo. Mas hoje a gente sabe que aqui é tudo muito mais fácil, muito mais simples, muito mais imediato, muito mais resumido, muito mais tudo. Aí é que o Papa Leão, na encíclica dele agora, recente, vai dizer assim, toma cuidado com isso. Toma cuidado. Só toma cuidado. Ele fala que é mal isso aqui? Não. Ele fala só para a gente ter cuidado. Cuidado. Por exemplo, às vezes a gente fica assim, né? Como acontece, né? A gente troca de assunto um pouquinho, né? A gente vai numa pizzaria, né? Coisa boa numa pizzaria, né? Aí tá todo mundo lá olhando para aquele troço aqui, né? Um casal, né? E as relações... Olhando para aquilo ali. Aí, de repente, faz assim, ó. Vamos fazer uma selfie. Aqui, ó. Aí fez aquela selfie. Aí mostra para todo mundo. Aí quem olha assim dá a impressão que eles estão ali realmente convivendo. Sim. Mas eles não estão convivendo. Não. Então, por exemplo... E aí vem a comparação, né? As relações na sua profundidade, né? E como a Bíblia são histórias, e eu nasci num outro tempo, volto a dizer, eu achava uma delícia meu pai contar as histórias dele. Acho tão lindinho assim quando a gente senta aqui, né? Para contar a história. Não é para contar a história dos outros, é para contar a história da vida da gente. E o que é a Bíblia? A história da vida da gente. Então, por exemplo, se você que é jornalista. Jornalista, você que é coisa. Imagina poder de noite sentar ali com teus filhos, com tua família para contar as histórias. História dos avós, dos bisavós. É um desafio. Para a gente conhecer a nossa origem. Porque a gurizada de hoje não tá muito afim de saber dessas histórias. Eles têm muita pressa para as coisas, né? E tudo tem que estar muito no online, a impressão que eu tenho. Então, por exemplo, eu já não consigo mais entender esse tempo. Por exemplo, eu não saberia calcular, vocês aqui que estão filmando a gente, me expliquem aí depois. Tem 1G, 2G, 3G, 4G, daqui a pouco vai ter 10G. Qual é o tempo que vai diminuir real? Por exemplo, de 1 segundo para o quê? 10 milésimos de segundo?
Aí você vai olhar para isso aqui. Em 10 milésimos de segundo ele vai ter que te responder? A gente vai dar conta? Aí daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ti. Mas eu vou estar acostumado a que ele me responda. Sim. Aí não vai dar tempo nem de eu te conhecer, nem de você me conhecer. E essa velocidade da informação, né, dessa pressa que todo mundo tem, está levando o ser humano às principais doenças, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E muitas vezes eu percebo que aonde é que a gente vai buscar a resposta? Aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Que é essa história de amor que a gente vai contar uns para os outros e que vai acalentar o coração da gente. Aí vai ter hora assim que a gente vai dizer assim, eu tô com um problema e a minha vida não está bem. Aí vai ler a palavra de Deus, vai lembrar que também Jesus teve problema. Que os apóstolos tiveram problema, que lá Noé teve problema para construir a arca, que Adão e Eva, lá do começo da existência humana, tiveram problema, que os primeiros discípulos tiveram problema e que agora eu estou dentro dessa história. Sim. E que o mesmo amor com que Deus olhou para eles, agora é o mesmo amor que Deus vai olhar para... Aí nós vamos contar junto essa história. E quantas histórias foram construídas por muitos anos? Porque hoje essa geração que está chegando é a geração do imediatismo. É a geração que quer tudo para ontem. E falando da história de Noé, recentemente eu escutei um pouco da história de Noé e ele demorou mais de 100 anos, não foi? Para conseguir construir e as pessoas duvidavam da capacidade dele. Então, muitas vezes, aquilo que a gente quer para hoje não vai acontecer hoje. Vai acontecer por algum tempo lá na frente, ou muitas vezes não vai acontecer. Porque tudo que eu faço na minha vida, e a Paula tem esse ensinamento também, tem que ser da vontade de Deus. Ele faz os 50% dele, mas a gente também tem que fazer os nossos 50%. E da mesma forma, como a gente disse, se a gente quer saúde, o que ele vai mostrar pra gente? Uma natureza linda, um exercício físico. Tu tem que construir a tua saúde. Né? Senhor, eu quero saúde, mas eu só como alimento gorduroso, eu não sou sedentário. Né? Se nós estivermos errados, Senhor, por favor, nos corrija, porque eu acredito muito nisso, assim, a gente tem que dar a nossa parte, a gente pede muito para Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu diria que Deus dá um pouquinho mais de 50%. Ele dá ele dá toda a vida, ele nos deu a vida e essa sabedoria então, linda. Eu diria que Deus dá um pouquinho mais de 50%. Ele dá muito mais. Ele dá um pouquinho mais de 50%. É isso aí. Acho que pode subir a régua. Subir a régua. Pode subir a régua de Deus contra Deus. Sabe, padre, que eu vejo assim, muita gente estava falando da geração conectada, porque a Vanessa já tem um de 17, né, vai fazer 17. E daí nós temos a de 10, 12 e eu tenho a bebê. Então, cada fase, cada ano já muda muito. Mas, para qualquer religião independente, eu falo muito que manter a família na igreja faz muita diferença. Mesmo com todo esse avanço tecnológico, a criança ser ensinada desde o início os mandamentos, a louvar, a momentos de silêncio. Por exemplo, a Lara na catequese, ela ama ir para a catequese. Sim, a Gabi também. Então a sementinha está sendo plantada e por mais que existe tudo isso tecnológico, ela vai lá fisicamente, 1h30. Então assim, isso eu ainda acho que faz muita diferença, apesar da igreja ter evoluído bastante. Essa semana. Se vocês me permitem aqui uma expressão. Sexta-feira foi festa de Santo Antônio. E uma das características que eu acho mais bonita da imagem de Santo Antônio é o menino Jesus. E aí eu fico pensando se Deus podia me dar a graça também, né? De eu segurar o menino Jesus no colo. Segurar o menino Jesus no colo. Imagina, vocês que são mães. Segura os filhos, imagina segurar o filho de Deus no colo, assim, ó, que nem Santo Antônio segura. A igreja é essa intimidade com Deus. A palavra é essa intimidade com Deus. Que pode ser também passada por aqui, né? Pode ser passada por aqui, mas a gente sabe que essa intimidade assim, de ter o afeto, de ter o carinho, de ter o contato, de ter realmente essa história contada, ela não é transmitida senão dessa forma, de pertença. Sim. E aí eu acho tão bonito essa história que a gente conta quando vai na missa. Agora eu vou voltar ao que você falou anteriormente, né? Na Igreja Católica existe a liturgia
E a liturgia tem como princípio a palavra, a Eucaristia é a palavra. E para que a palavra tenha uma organização, ela é dividida em ano A, B e C. Então, o ano A é Mateus, Marcos e Lucas. Então, em 3 anos, os evangelhos que são lidos com as leituras do Antigo Testamento, Primeiro Testamento e os Salmos, quer dizer, a cada 3 anos você é capaz de fazer uma caminhada bem bonita em toda a palavra. Toda a palavra. E nos diversos modos dela ser interpretada e vista, né? Porque são 3 evangelistas. E aí imagina, você poder ir na missa e começar lá no tempo do Advento, com a historinha do menino Jesus, né? A espera, né? Aí você pega o tempo do Natal, vai contar os fatos, né? Aqueles momentos belíssimos da vida de Jesus. Aí você falou, você tem uma filha que tem quantos anos? 11. Então, olha aí. Uma delas. Já tem uma história para contar para ela. Aí você tem uma filha de? 11 também. Aí, daqui a pouco Jesus está lá no templo, conversando com os doutores da lei. Já tem uma historinha para contar para ela. Daqui a pouco você vai ver Jesus adulto. Aí você vai ver os textos do Antigo Testamento, Primeiro Testamento, e vai ver que teve muitas histórias muito bonitas que, mesmo que foram escritas num outro tempo, porque tem amor, elas são atuais. Dentro da homilia, então, que eu acho que tem tudo a ver com a tecnologia. Antigamente era muito difícil, como a gente falou, tu ler e interpretar tudo. Hoje, graças aos meios de comunicação, tu faz a leitura da palavra. Se tu tem alguma dúvida, tu vai lá e pesquisa, padre. Tem vários padres que colocam, né, a homilia diária. Tem os meios de comunicação, Canção Nova, enfim, através de padres também, mas tem a inteligência, tem o Google, tem tudo que nos facilitam muito, porque não é fácil entender sempre o que ela quer nos dizer. Tem passagens que sim, mas tem outras que não. E isso travava muito. Então, eu acho que a tecnologia para isso é muito legal. A gente estava comentando, né? A gente faz a leitura do Evangelho pela manhã. Aí, depois que eu já fiz a leitura, eu vou lá escutar a homilia. Então, tem a do padre daqui, tem a do padre de lá, a gente manda no WhatsApp, nos nossos grupos, tem como tu ler, e aí tu já sai com aquela mensagem, hoje, do amor. Então, o evangelho de hoje eu já mentalizo como tu falou, né? Mas eu diria que nada substitui, porque aquela palavra que você escutou daquele padre, é o Espírito Santo que iluminou aquele padre. A interpretação Ela iluminou o outro padre, mas você precisa ler a palavra para que ela, ilumine você. É o que ela está falando. É o que ela está falando para você. Não é só então, não é só o que o outro padre disse, que o outro padre disse. É interessante que haja essa busca, mas eu acho que a primeira busca que o indivíduo deveria ter com relação, eu vou usar muito a palavra história de amor porque eu gosto dessa expressão, com essa história é ele indivíduo. E se ele tem a graça de juntar a família dele ali para ler aquela palavra, e mesmo com dificuldade, não entendendo muita coisa de tudo, mas se fizer isso todo dia, você fica casado há 60 anos. Sim, aí vem porque você fez uma construção. Porque repara bem, antes da Bíblia ser escrita, isso que é importante, ela foi vivida. Então, por exemplo, existem textos que foram escritos muito tempo depois de ser vivido o fato. Então, a Bíblia é vivida. Na verdade, vivida, a história da vida. Aí ela é celebrada, ela é contada. E, às vezes, por exemplo, imagina no tempo diante da escrita, do papiro. Sim. Antes do papiro não tinha papiro. Não. Aí como é que eles... Então, como é que a Bíblia foi transmitida no primeiro momento? Assim. E aí vem... O avô contava para o filho, contava para o neto, contava para o neto, contava para o neto, contava para o neto. É por isso que Jesus usa muito uma expressão que é muito comum, in illo tempore. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos.
É uma expressão muito de tempo. Vem bem ao encontro com o que a gente está falando. Como falar de Deus para uma geração que nasceu conectada? O que a Vanessa falou, é muito difícil, mas como falar? É se reunindo com presença e com a palavra viva e atual. Porque a gente não precisa trazer o celular naquele momento. Sim. A gente pode trazer a palavra. É a história que vem de geração em geração através dos nossos pais. E cabe a nós, que temos um discernimento um pouco melhor, não utilizar isso principalmente para a geração que está cada vez mais imediatista. Ou se usar é para contar. Né? Você pode usar para ler. Sim, para proclamar. Para ler. A mesma palavra que está aqui. É igual. Você pode usar para ler, só para ler. Beleza, leu a palavra. Né? Se você usar a Bíblia, eu digo que eu sou velho, eu prefiro assim, botar a mão. Agora, esse desafio que vocês enfrentam hoje foi o mesmo desafio que o povo de Deus encontrou lá no deserto. Lá, passar 40 anos no deserto. Como é que nós vamos agora passar 40 anos no deserto? Como é que vai ser transmitir essa relação para os nossos filhos? Eles também tiveram as dificuldades deles. Com certeza. Imagina no tempo medieval, que só os padres sabiam ler. Só os padres. E ela é tão atual, é impressionante, assim, é o amor, eu acho que é o que o padre diz, quando a gente vai lá e pega a passagem das pragas, de tudo que aconteceu, a gente com a pandemia, com esses vírus, todos, né, que estão aí pelo mundo afora, é atual, é tão atual que só não enxerga quem não quer. Só não é atual na prática se você não tiver contato com ela. Por isso que a expressão do Salmo diz assim, tua palavra é lâmpada, a Bíblia deveria... É interessante que a gente não pode olhar a lâmpada assim, que cega a gente. Sim. A palavra também não é para cegar os olhos da gente. A palavra é para andar mais ou menos assim. Ela é lâmpada, olha aqui, ó, para iluminar os meus passos, os meus pés. Então ela vai iluminar para frente. Padre, nós estávamos conversando antes, assim, nós gostamos sempre, durante o nosso podcast, de fazer um momento de conexão com quem está do outro lado ali da tela, porque são muitas pessoas, a gente tem um alcance bem interessante com o nosso podcast, nós falamos de diversos assuntos, mas todos eles levam no propósito que é Deus, amor, Deus, né, a palavra dele. Então, nesse momento, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e pudesse conversar com aquela pessoa que precisa de uma palavra de Deus nesse momento, que está passando por alguma situação, que tá necessitando mesmo, porque em tempos de... Para os alegres também. Para os alegres, para os tristes, para os casados, para os solteiros, para quem o senhor se conectar neste momento. Toda história, boa história, a gente sonha que tem um bom princípio e a gente sonha que tem um bom fim. Não é isso? Era uma vez, e quando a gente quer contar uma boa história, a gente diz o quê? E foram felizes para... Sim. É isso aqui, ó. A palavra é isso. O sonho de que sejamos felizes para sempre. Nesse amor que nos une. Então, quando temos muita alegria, que é o caso da minha vida, aqui morando em Capão da Canoa, assim como às vezes temos muita tristeza, né? Porque quando a pessoa está no hospital, está vivendo um problema, até temos um padre agora, eu queria até rezar pelo padre Luiz Santim, que está vivendo uma situação de doença, e a gente sente essa tristeza, essa dor, né? Que é verdadeira. E quando a gente tem esses sentimentos, todos os sentimentos, onde que deveríamos colocar tudo isso? Aqui no mesmo amor, que é o amor de Deus. E lembrar que outras tantas pessoas já viveram grandes alegrias. É só lembrar de Nossa Senhora, nossa mãe, a Virgem Maria. Quanta coisa bonita ela viveu. E quanta dor ela sentiu, né? E quantos momentos de dificuldade. Então nós vamos entender que a vida não é só alegria, não é só tristeza, não é só sofrimento, não é só amor. Por isso que o Eclesiástico fala de forma tão bonita. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Então que em todo tempo, que em cada tempo, nós tenhamos a graça de que o olhar do amor de Deus, que é de amor, nos olhe. Que o amor nos olhe. Estamos numa tristeza profunda, que o amor nos olhe.
que tenhamos uma tristeza, uma alegria muito profunda, que o amor nos olhe. O que a gente não pode perder de vista é quando a gente entra num buraco que não permite que o amor nos olhe. Aí a gente vai entender que em qualquer momento da nossa vida, Deus está nos olhando com amor. E essa história, e a Bíblia conta a história desse amor que Deus tem por cada um de nós. Então, se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia em casa, bota a mão nela assim, ó, segura ela, abre, mas não como sortilégio. Abre a Bíblia todo dia na tua vida. E esse movimento é lindo, né? Tua palavra é, ó, olha aqui, ó, tá iluminando a gente, né? Tá iluminando o quê? O caminho da gente, a vida da gente, os sentimentos da gente. E que essa palavra ilumine o caminho de todos aqueles que estão aí nos olhando. E que esse amor de Deus olhe para todo mundo que nos olha. É isso aí. Amém. E essa, então, é a direção... Maravilhosamente bem. E a nossa pergunta final, né, Paulo? É Paulo? importante lembrar que eu tô aqui meio assim, né? Não tô assim, né? Não, mas Filmando. Deus é amor. E se nós estamos juntos com a presença dele, a gente tem que transbordar amor. Nervoso, mas de boa. Tá maravilhosamente bem. Padre, então, final. Eu sei, hoje, atualmente, a gente já conversou sobre isso. Além disso, o Padre Chico, ele é o nosso padre conselheiro espiritual, porque eu faço parte das equipes de Nossa Senhora, né? Então, assim, a gente aprende a cada reunião com ele. E a gente é movido pelo amor e pela palavra de Deus. Mas, atualmente, o que te move? O amor de Deus. Se você perguntar para mim atualmente o que me move, é o amor de Deus. Eu acho tão bonitinho uma historinha de um índiozinho, que o índio pergunta pro avô dele, como é que é a vida? Sentimentos. Aí o avô fala assim, dentro de nós tem 2 lobos, um lobo bom e um lobo mau. E ele falou do lobo mau e falou do lobo bom. Aí por fim o garotinho lá pergunta assim pro avô, qual que é o mais forte? Qual que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você se alimenta da palavra, se você vai na missa, se alimenta da Eucaristia, você está no trânsito, se alimenta do terço, rezou o rosário, você está no trânsito, você está alimentado de Deus. Aí tem um probleminha, você não vai mandar o camarada lá, que te fechou talvez, não vai ficar com ódio, você está com amor dentro do coração. Então, quando você se alimenta de amor, você automaticamente, quando fala das coisas, você fala a partir daquilo que você tem dentro. Ninguém dá o que não tem. Essa é a expressão mais clássica. A gente só dá aquilo que tem. Se tem amor, se alimentou do amor, vai dar amor. Se você se alimenta todo dia da palavra de Deus, você vai encher a tua vida de amor, tua família de amor. Então você não vai precisar gritar com o teu filho. Por que a pessoa grita? Porque já passou de um limite de intolerância, aí você tem que usar do grito, às vezes de bater, para ser respeitada. No amor, você pode romper com esse mal. E com essa mensagem maravilhosa, então, nós vamos encerrar o nosso podcast. Foi bom enquanto durou, mas deixa aí para uma outra oportunidade, quem sabe, ou com outros padres também aqui da nossa... O cara é muito bom também para tu. Isso aí, Padre Jair. O Padre Jair também é um cara muito bacana. Agradecendo, então, mais uma vez os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, agradecendo a nossa maquiadora Bianca Dresch, ao pessoal do Espaço da Mulher que fez o nosso cabelo, a essas roupas maravilhosas que nós estamos da Léia. Da próxima vez... Eu também quero arrumar o cabelo. Ele também quer arrumar o cabelo. Uma roupa diferente. E não esquecendo, gente, de seguir a nossa página no Instagram, @oquitemove, no YouTube, os nossos episódios completos, deixar sua mensagem, deixar o seu carinho. Esse projeto lindo que eu e a Paula estamos produzindo junto com os amigos da Iso Produtora, a Milena e o Edu. Então, fique ligadinho, porque logo mais vai ao ar e eu gostaria muito da sua presença lá nos comentários. É isso aí, então, gratidão, né, que Deus continue iluminando a cada um de vocês, a cada um de nós e que a palavra seja o nosso esteio. Não, a nossa luz. A nossa luz. A lâmpada que é a luz, para iluminar o caminho. E então, sabedoria. Quem nos escuta aí, ó,
Olha para a palavra de Deus. Senhor, Pede que a pastor, tua ele tá me- palavra ilumine a tua casa. Iluminar os garotos aqui, né? Como é que é o teu nome aí, rapazinho? Milena. Eduardo e a? Milena. Milena, né? Que ilumine a vida de vocês, que ilumine a vida de todos nós. Ó, que ilumine a tua vida. Amém. Que ilumine a vida da E tua a família. bênção final? E que desça, Senhor, sobre todos nós a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço.